Olá pessoal, mais uma aula de HTTP e REST. Nessa aula nós vamos ver como ficou a nossa tela de visualização, onde a gente vai poder consultar um top específico e os seus dados. Okay? Então, a gente já estudou esta página inicial, tanto com a listagem completa quanto a listagem com busca. Então, agora o que a gente quer fazer é o mecanismo de, dado que eu clico em um desses tops, né, ele me leva para uma página específica deste tópico, deste top. Okay? E se eu clicar na outra, ele me leva para uma página com outro top. Tá? E aqui são os dados consumidos do back-end. Tá? Então percebam que a maneira que eu tenho de diferenciar um top do outro é a partir da minha query string, né? A minha variável top aqui na minha query string. Então, a gente já viu, né, que quando a gente iterou essa lista aqui para exibi-la, a gente colocou essa query string aqui especificamente no nosso URL. Né? Então, o URL já leva para a página visualizar HTML com a query string indicando qual é o ID que a gente quer. Né? Então, a gente já fez isso na página de listagem. E a gente pode visualizar isso aqui, voltando lá para o nosso método, e vendo que ele gera o link para visualizar.html mais a variável top com o nosso ID. Tá? Porém, né, a nossa página chama-se visualizar.html e no HTML a gente não tem nenhuma maneira de pegar esse query string e que a nossa página seja diferente por conta dela. Né? Porém, a gente consegue com JavaScript aqui identificar, né, e pegar essa variável para poder pegar esse valor aqui e usar na nossa aplicação. Tá? Então vamos ver como é que ficou aqui. O nosso HTML não tem nada de especial, puxa a folha de estilo, tem um título, tem uma div chamada visualizar top. Essa div aqui é a div onde todo o conteúdo vai ser exibido. Então, ela é uma div grandona aqui, ó. Esta div aqui, ó, que contém, cadê? Aqui, todo o nosso conteúdo, né? Se eu tiver um top, ele vai estar dentro dessa div aqui, visualizar top, ok? E ela está vazia porque eu não tenho top nenhum ainda. E aquela mesma estrutura que a gente já viu na página anterior, uma div para mensagem, um link de voltar, que também é simples, né? Só levar para index. E, aliás, não precisava nem ser assim, né? Podia ser só barra também, fica a gosto do freguês. E a referência ao nosso JavaScript, que a gente vai olhar para ele já já. Então vamos ver o nosso JavaScript aqui. Vamos reduzir aqui as nossas funções para a gente visualizar melhor. Então o que a gente tem aqui? Constante, 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 constante. Define um monte de coisas e depois o evento de iniciar vem para esse nosso método aqui. Então, vamos tentar identificar o que tem que acontecer aqui, ó, cada vez que iniciar essa página. O que tem que acontecer? Ele tem que buscar por esse conteúdo aqui em cima. Se tiver alguma coisa aqui, ele tem que fazer o fetch de um endpoint que me traga só esse cara aqui, e não uma lista inteira, e depois exibi-los aqui. Primeiro os dados do top e depois de todos os itens da lista. Okay? Iterar por todos os itens da lista e colocá-los aqui. Também ele precisa montar o link para alterar e montar o link, né, a estrutura para que possa fazer o excluir. Tá? E também as opções dos curtirs. Né? Curtir os itens e não curtir o top que você faz lá na página inicial. Tá? O voltar é simples, não tem muito segredo. Então vamos ver como é que ficou o nosso fetch aqui, né? Que é justamente esse cara aqui. Ó.
Então ele chamou /API /tops e depois na rota, né, no próprio URL, ele incluiu o identificador da rota, que é justamente o identificador do top, que é justamente o que está aqui em cima. Tá? Então percebam que se eu tirar isso aqui, a minha página visualizar, ela tem que mostrar um erro. Okay? Da mesma maneira que se eu trocar isso aqui por um inexistente, isso aqui também tem que nos mostrar um erro, okay? Porque não tem o que mostrar. Então ele só vai mostrar se efetivamente conseguir um cara que existe. Né? Mas o URL, né, qualquer um pode vir aqui e modificar, então a gente tem que garantir que está tudo funcionando bonitinho. Tá? Então ele vai fazer esse fetch, espera receber um 200, né? Se ele receber um 200 com a resposta, percebam que essa resposta é um objeto só, né? Ela é uma chavezinha, diferente aqui de quando a gente chamava a lista, que ela era um colchetes, né? Um arranjo. E cada arranjo alguma coisa entre chaves. Agora a gente está buscando um objeto específico, então ele me retorna um objeto e não uma lista de valores. Tá? Este endpoint aqui não pode ser o mesmo que a gente já utilizou. Então, a gente vai precisar criar um cara específico para essa situação que retorna um único registro e não vários registros. Porém, né, o código não é muito diferente. É um fetch, só que a gente vai passar o ID que a gente recuperou, né, lá do nosso query string, de volta para o fetch. Como é que eu pego, né? Vamos ver na sequência aqui, né? Ele coloca a mensagem de carregando, pega o ID, né, através dessa função obtém ID, que eu já vou mostrar para vocês. Mas o importante é que essa função está justamente pegando esse cara daqui, ó, ok? E guardando nessa variável. E aí ele testa. Se encontrou, né? Se não está vazio, ele faz o fetch. Se tiver vazio, ele põe uma mensagem de que não tem nenhum top a exibir. Ok? Como é que funciona essa obtain ID? Se a gente olhar ela aqui em cima, ela foi definida da seguinte maneira, com essa sequência aqui. Ó. Então ele cria um objeto URL, isso aqui é uma estrutura do JavaScript, tá? Que permite manipular uma URL passando a URL atual. document.location.href. Isso aqui é a URL atual. Isso aqui vai retornar exatamente esse texto inteiro que está aqui. Para pegar uma parte, né, é que a gente usa esse objeto URL aqui. E aí a gente vai na lista dos parâmetros de busca e pega o parâmetro top. É isso aqui que a gente está dizendo. Tá? Isso aqui é uma estrutura simples para pegar exatamente o que veio em top igual da minha query string. Tá? E a gente vai usar isso aqui em diversas páginas, tá? Exatamente com o mesmo código, então eu não vou falar mais dele nas próximas ocasiões. Tá? Então a gente pegou o ID e testou se ele é nulo ou não. Né? Se ele não é nulo, né? Se existe, aí ele faz um fetch normal nesse novo endpoint que a gente já vai ter que fazer lá no nosso controller. E aí ele faz aquele procedimento, né? Vê se a resposta é ok, da família 200. Se ela não for, dar a mensagem de erro, dizendo qual que é o top que ele tentou buscar. Né? E se teve sucesso, aí sim, né? Ele pega o que voltou do servidor, converte, né, de JSON para um objeto JavaScript e exibe esse top, limpando a mensagem. Esse exibe top é diferente do exibe top do anterior, porque o exibe tops do anterior montava uma lista. Esse cara aqui só recebe um top. Então ele vai montar o cara neste formato aqui. Ó. Né? Então ele vai exibir o nome e o número de curtidas, mais uma lista com todos os itens, com o nome, o número de curtida e link para curtir. Então como é que esse cara fica? Né? Ele pega aquele elemento visualizar top, que é esse cara aqui, né? Essa div onde vão todos os dados, e adiciona um HTML lá dentro. A gente já vai ver qual é. E aí, o que ele faz?
ele pega um item chamado lista itens top, que estava aqui dentro, aqui ó, vazio, né? Uma UL vazia, uma lista vazia, e lá dentro dessa lista ele coloca um outro HTML, que são LIs, para preencher aqui estes itens, né? Então ele preenche isso aqui com a lista vazia, depois pega esse cara e põe os itens lá dentro. É isso que ele faz aqui. Depois ele põe os eventos de clique nos links de curtir, da mesma maneira que foi feito na página inicial, e cria o vínculo para o link de exclusão, tá? Para o link para este botão aqui. Porque este botão aqui, o link ele vai ser direto na query string. Este excluir vai ser diferente. Ele vai, se você olhar aqui, você vai ver que ele vai ter um evento de clique. Ele vai colocar um evento de clique aqui, diferente do alterar, que vai usar somente o URL. No excluir, ele vai usar o evento de clique para fazer a função sem sair da página. Ok? Então, olha só como é que ficou. Então, ele cria uma div que vai ter o título e o número de curtidas com o emoji, que é este bloco. Depois, ele vai criar aquela lista vazia, lista itens top, para poder adicionar esses itens. E depois ele vai criar essa outra div com os dois links, né? Para alterar e para excluir. Alterar com a string fixa mais a variável e o excluir sem nenhuma URL, né? Mas ele usa um ID aqui para poder depois colocar o evento de clique nela aqui. Ó. Okay? Então é esse excluir aqui que vai tratar o clique. E o curtir, ele vai estar na lista que vai ser inserida um a um. Aqui, né? Nessa lista que vai ser inserida um a um aqui, ele vai ter posição e nome, né? Que é justamente aqui, posição e nome, é isso aqui, né? E aqui os links de curtir no mesmo esquema do dataset que a gente viu lá nos links de curtir da página inicial, tá? Então a estrutura do curtir é exatamente a mesma, certo? Então aqui ele vai preencher essa lista e aí depois a gente vai ter que tratar o curtir e vai ter que tratar o excluir, e a gente vai tratar nos momentos oportunos, ok? Então, para o back-end, a gente tem que olhar aqui no nosso controller. A gente já tinha esse endpoint aqui que me retornava uma lista de tops. Agora a gente quer um que nos retorne um único top. Então eu vou chamar ele de obtain top, tá? E vou fazer ele retornar um cara do tipo top, tá? O que mais que a gente tem em relação a esse cara aqui, ó? A gente precisa ter uma maneira de receber o nosso ID, né? E a gente já viu por aqui, pelo nosso endpoint que a gente estudou, que o nosso ID ele vem aqui na nossa rota, não é isso? Então, como é que eu faço para pegar esse ID da nossa rota, né, aqui no nosso controller? Então, você vai colocar aqui, ó, junto com o verbo que você vai receber, qual é a rota que ele vai atender. A continuação da rota, né? Então, depois da rota padrão, que é isso aqui, ó, okay, que está definido com root aqui, que é padrão para o documento inteiro, aí você diz que este método específico também tem um ID. Aí ele passa a atender o mesmo início que o get anterior, só que quando vier um valor na rota logo depois dos demais, né? E aí ele dá um nome. Perceba que a anotação aqui é chave, né? Porque isso aqui é um valor, não é a palavra ID. Diferente daqui, né? Ok? E aí ele sabe que tem um parâmetro chamado ID. Mas como é que eu vou pegar ele dentro do meu código? Definindo o parâmetro aqui nos parâmetros de entrada do método, sendo que a ID que está aqui tem que estar aqui, com o mesmo nome, tá? E aí você pode escrever o seu método.
Aí você pode vir aqui e aí ele vai atender tudo que vier, /TI, /API, /tops, alguma string a mais, ele vai passar para cá, desde que venha com o verbo get, com o método get, ok? E aí perceba que o retorno é diferente, né? É um top só, então o nosso código tem que refletir isso aqui. Então ele vai lá na tabela top, traz também os itens desse top e traz para mim um single or default, ou seja, ou um registro ou default, que é nulo. Então, ou vai trazer um cara só, e se tiver mais de um ou não tiver nenhum, ele vai te trazer nulo. Tá? Desde que os IDs batam. O ID que está no banco com o ID que você recebeu aqui na rota, né? Esse cara que foi digitado aqui. E agora, né? No anterior, a gente tinha somente um resultado 200, que era uma lista vazia ou uma lista preenchida. Agora, se eu encontrar um resultado, eu vou retornar ele com código 200. Mas o padrão, caso eu não encontre, é que você retorne 404 e não 200. 404 é um retorno de erro do cliente. Ou seja, você está me pedindo um cara que não existe. Então eu mando um cara da família 400 para ele. E para mandar o 404, você chama o método notFound, que vai gerar um action result e te dá a possibilidade de retornar ou não um top. Né? Então, se ele não retornou ninguém na consulta do banco, você dá um 404 vazio. E se não é nulo, né? Ou seja, retornou alguém, aí você dá um 200 com o top. Voltando. Okay? Aí você tem também uma consulta pelo ID que vai te retornar um único registro. Então esse aqui é bem bacana, né? Quando você fizer o teste lá no teu front-end, aqui, do OK, né? Ele só vai passar nesse teste se tiver alguém da família 200, ou seja, resultado aqui vai passar no OK e esse resultado aqui não vai passar no OK e vai te exibir o erro, ok? Então, não é muito difícil também fazer um retorno que tenha mais de um resultado, desde que o seu resultado seja do tipo Action Result. Tá? Então, sempre analisem bem, né, na hora de montar a sua API, né, como você vai receber os parâmetros, se é aqui na query string ou se é aqui na rota, né? Lembrando que se for a query string, você já pode obter ela direto aqui. Se for na rota, você tem que indicar isso aqui na anotação, tá? E também criar a variável aqui para estar disponível dentro do teu programa. E você tem que se atentar também ao tipo de retorno. Então, nesta API para lista, é uma lista de tops e aqui é um único top, né? Que são as classes que você vai retornar. No caso, a gente está usando a mesma do scaffolding aqui, porém, né, a gente poderia ter criado uma classe específica para isso, não teria nenhum problema, aí ela iria aqui ou iria uma lista dela aqui. Tá? Então, as duas situações são bem comuns, tanto retornar um registro só a partir da sua chave, como retornar uma lista de registros, ou a partir de um filtro, ou a partir do resultado total. Né? Então, agora a gente tem essa página aqui, né? Vou colocar um slow aqui para a gente analisar. Então, perceba que ele coloca a mensagem de carregando, vai fazer o fetch. A hora que ele faz o fetch, aqui, retornou um 200, ele preenche a lista. Se você colocar algo que não existe, né, ele vai fazer o fetch, vai receber um 404, que é justamente o que a gente indicou aqui, ó, okay? Porque ele não encontrou isso aqui no banco de dados. E aí a nossa lógica faz ele dar essa mensagem e aí carregar o top e colocar o URL do top, que é a mensagem específica que a gente definiu aqui. Ó. Okay? Então perceba que a gente tem controle
total sobre o que está acontecendo na nossa tela. Então, nessa tela aqui, vamos voltar para ela aqui. O que mais a gente vai fazer aqui? Né? A gente vai ter depois que fazer os curtirs, a gente vai ter que analisar o alterar e a gente vai ter que analisar o excluir. Mas a gente finaliza as nossas APIs de consulta. Né? Então eu posso consultar um único registro, posso consultar uma lista de registros completa ou posso consultar uma lista de registros com filtros. Okay? Então a gente continua com mais métodos HTTP na nossa próxima aula.